A paz do Senhor, igreja. Glórias a Deus. Eu quero falar nesta tarde acerca da decepção. Nós somos pessoas que nos decepcionamos. Nos decepcionamos com pessoas, decepcionamos com o ministério, nos decepcionamos na obra de Deus, nos decepcionamos com o trabalho, nos decepcionamos com tudo. A decepção faz parte do ser humano. É algo do ser humano nos decepcionar. Por que nós nos decepcionamos? Porque criamos expectativas e achamos que nunca alcançaremos, achamos que as pessoas vão ser 100% fiéis, que as pessoas vão ser 100% honestas, que as pessoas vão ser 100% boas. Então nós criamos expectativa nas pessoas. Criamos expectativas que tudo vai dar certo. Quem aqui nunca fez um aniversário e planejou por dias e dias esse aniversário e no dia do seu aniversário deu tudo errado, aí você se decepciona por aquilo? Quem aqui nunca ouviu uma pessoa planejar um casamento ou até mesmo seu próprio casamento e planejou dias, meses planejando para ser tudo perfeito, mas no dia começa a dar tudo errado? Assim também é na nossa vida. Nós planejamos nos mínimos detalhes, eu vou fazer isso, aquilo, e acaba dando tudo errado na nossa vida. As coisas começam a dar errado, talvez você está passando por momentos difíceis, você planejou que esse ano seria um ano abençoado para a sua vida, que você ia realizar seus sonhos nesse ano, que você ia ter uma casa própria, que você ia ter uma família abençoada, seus filhos, ia ter filhos, e acabou dando tudo errado e você hoje está frustrado, desanimado. Talvez você planejou na obra de Deus, que seria o ano da tua vitória, que Deus ia te abençoar, que Deus ia enviar pessoas para te ajudar, e hoje você está decepcionado com a obra, decepcionado com o trabalho. Talvez você está decepcionado com a sua vida, né? Você planejou que a sua vida ia ser uma vida próspera, né? Que você ia ser abençoado, seu ministério ia crescer, você ia ter um bom trabalho, né? Você ia conseguir o sonho de um bem material, seja um carro, seja uma casa, né? E acabou se frustrando, né? Você nesse momento talvez está frustrado, desanimado, né? Está decepcionado, né? Com a sua vida. Às vezes nos decepcionamos até com Deus, porque às vezes Deus nos promete algo e demora a chegar na nossa vida, e aí a decepção vem, a frustração vem, nós ficamos decepcionados. Eu quero te dizer, meu irmão, que é natural. Eu quero te dizer, meu irmão, que é natural, é normal o ser humano se decepcionar. O ser humano, ele sempre vai se decepcionar. Por que isso? Porque nós criamos expectativa das coisas perfeitas. Mas sabemos que primeiramente, nós não somos perfeitos, e pessoas não são perfeitas. Então, e este mundo não é perfeito. Nós andamos neste mundo não é perfeito. Às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas porque nós criamos a expectativa nesta pessoa que ela nunca vai errar, que ela nunca vai falhar. E talvez, eu estou falando aqui, e talvez alguém aqui que está decepcionado com o marido, ou o marido decepcionado com a esposa por algo que aconteceu, achou que o casamento ia ser perfeito pro resto da vida, e está acontecendo brigas, contendas, né? Talvez você está decepcionado com o seu trabalho, achou que o trabalho ia ser perfeito, mas está acontecendo situações na tua vida, que o patrão está te perseguindo, ou o dinheiro não está dando para pagar as tuas finanças, né? Não está dando para pagar as coisas necessárias para a sua casa, né? E você está decepcionado com a sua vida, decepcionado com o seu emprego. Isso quer dizer, normal, nós criamos expectativa das coisas que vão ser perfeitas, mas este mundo primeiramente não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, nós não somos perfeitos, e por mais que planejemos, por mais que nos mínimos detalhes algo
sempre vai dar tudo errado, mas o final é recompensador. Deus, ele tem sempre um plano, um projeto na nossa vida a concluir o final de todas as coisas. Filipenses capítulo 1, versículo número 6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até a vinda de Cristo Jesus. Há uma obra sendo realizada na sua vida, os planos de Deus vão ser realizados na sua vida, vai ser concretizado na sua vida. Deus vai te abençoar de uma maneira grande. Espera somente no Senhor, confia nele e Ele te ajudará. E eu quero aqui falar acerca da palavra de Deus que está escrita no livro de Lucas, capítulo de número 13, capítulo número 24, versículo 13 ao 35, que fala de 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, uma aldeia distante de Jerusalém. E esses discípulos, eles vinham andando pelo caminho, falando de tudo que aconteceu em Jerusalém, e a forma que eles falavam demonstrava a decepção a qual eles estavam, decepcionados, porque eles estavam seguindo a Jesus, acreditavam que ele seria o que ia redimir a Israel, ia trazer a glória de Israel novamente, que ele ia liderar a Israel, mas as coisas não saíram conforme eles pensavam, como eles acreditavam. Eles tinham uma expectativa de como Jesus ia realizar. Eles achavam que Jesus ia liderar Israel naquele momento, que Jesus agora ia trazer a glória novamente a Israel, mas Jesus acaba aqui morrendo na cruz, acaba aqui se entregando à cruz, morrendo na cruz, e aí eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados, porque seguiam Jesus, acreditavam nele, e estavam retornando para suas vidas normais. Isso é, eles estavam abandonando a congregação dos irmãos, dos discípulos, dos apóstolos, a comunhão com os irmãos, estavam voltando para suas vidas normais, por causa de quê? Da decepção. E quantos, talvez aqui eu estou falando aqui, quantos não se decepcionaram com Deus, não se decepcionaram com a obra de Deus, não se decepcionaram com os irmãos, se decepcionaram com o pastor, se decepcionaram com a igreja, porque criaram uma expectativa que a igreja é perfeita, que os irmãos são perfeitos, que as coisas não vão fugir do nosso controle, e acabaram que abandonando a igreja, abandonando o pastor, abandonando a obra de Deus e voltando às suas vidas normais, né? Retornando para as suas vidas normais, né? E é o que nós vemos aqui, né? Nesta passagem de Lucas capítulo 24, né? Versículo 13 em diante. E esses 2 discípulos estavam decepcionados e retornando às suas vidas normais. Mas o interessante é que, enquanto eles estavam lá conversando, de repente Jesus aparece no meio deles. Jesus aparece junto a eles e pergunta: o que falais? E eles começam a falar de Jesus. O profeta achava que era ele que ia remir a Israel, que redimir a Israel, trazer a glória de Israel. E eles começam a contar de Jesus, o que Jesus fez e tudo, né? E contar que ele tinha morrido e agora estavam decepcionados. Morreu a nossa esperança, né? Achávamos que era ele o Messias, né? Então eles estavam decepcionados. Mesmo a Maria Madalena ter visto Jesus ressuscitado, contado para os discípulos, eles não acreditaram. E Jesus disse: "Ô geração incrédula, como tem um coração duro, porque não crê nas Escrituras." E de repente Jesus começa a abrir as Escrituras, começam a falar para ele que era necessário que todas essas coisas acontecessem, né? Que tudo que estava escrito de Jesus tinha que ser cumprido à risca. E o próprio Jesus disse, né, que tinha que se cumprir as Escrituras, que ele tinha que morrer na cruz, que era necessário que o justo morresse na cruz pela salvação de muitos, né? Então Jesus abre as Escrituras para ele, começa a contar para eles as Escrituras para eles, e Jesus faz que como que vai para longe. Eles convidam a Jesus para sentar à mesa com eles, entrar na casa e comer junto com Jesus. E naquele momento Jesus, ao partir do pão, eles reconhecem a Jesus, porque até o momento eles não conheciam Jesus, seus olhos estavam fechados. E isso acontece na nossa vida, sabe? Às vezes nós estamos tão frustrados, tão desanimados da nossa vida, que a gente não vê
Deus perto de nós. Às vezes nós pensamos, não, Deus nos abandonou. Não, Deus não está comigo. Não, Deus não está na minha vida. Como é que tudo está acontecendo? Porque a gente não compreende o propósito de Deus na nossa vida. Nós não compreendemos o planejamento de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. Nós não entendemos a vontade do Senhor na nossa vida e achamos que Deus não está conosco, que Deus já nos abandonou, que Deus já não está conosco, e acabamos retrocedendo, acabamos retornando para nossas vidas normais, abandonando a igreja, abandonando os irmãos, abandonando a fé, porque achamos que Deus não está conosco, porque nossos olhos estão vendados, porque estamos decepcionados. Decepção faz nós perder a visão de Deus na nossa vida, o projeto de Deus na nossa vida. A decepção nos faz perder o projeto de Deus na nossa vida. E os seus olhos estavam fechados praticamente. Mas quando Jesus, por meio da sua palavra, fala com eles, mostram nas escrituras que devia acontecer o que estava escrito, eles começam a ter um interesse novamente pela obra de Deus, né? É assim, irmão, por isso que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmão. Se você se encontra decepcionado, se você se encontra frustrado, desanimado com a obra de Deus, é momento de ouvir a palavra de Deus, pregação, para que a sua fé venha a ser novamente ativada. E naquele momento em que Jesus está lá sentado à mesa com eles, reparte o pão para com eles, aquele momento seus olhos se abrem e eles conhecem a Jesus, e Jesus se desaparece diante deles. Forte, né, essa passagem, né? Como é que pode, né? Jesus apareceu para eles ali, e no momento do partir do pão, seus olhos se abrem, eles reconhecem que é Jesus, e Jesus ali se desaparece. O que acontece naquele momento? Naquele momento eles retornam para a congregação dos irmãos, retornam para os discípulos novamente, né? E contam, nós vimos Jesus, ele realmente ressuscitou dentre os mortos. E aí os outros discípulos também falam, é verdade, porque Pedro também viu. E é interessante que Pedro também estava decepcionado, estava desanimado, e estava querendo abandonar, retornar à sua vida. Ele vai pescar, né? Pedro vai pescar, né? E os discípulos dizem com ele, nós vamos também com ele. Vai lá, João vai com ele, o Tiago, né? Os outros discípulos vão com ele. Então Pedro estava tentando retornar à sua vida normal, mas lá na praia, quem aparece? Jesus aparece, né? Jesus aparece e diz para Pedro, e naquele dia Pedro tinha pescado, não tinha pegado nada, mas quando Jesus aparece assim, joga seus redes do outro lado do barco. Pedro joga, pega uma quantidade de peixe. João chega para Pedro e diz assim, é o mestre. Até o momento eles não estavam reconhecendo, né? Por causa da decepção, nós não reconhecemos a Deus, não conhecemos Deus na nossa vida quando estamos decepcionados. Isso nos deixa cegos espiritualmente. E lá Jesus se apresenta para ele, pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, né? O Senhor se revela para ele, assim como o Senhor está a se revelar para você nesta palavra, assim como o Senhor vai se revelar para você mais profundamente, porque, irmão, Jesus está contigo. Não deixe o desânimo, a frustração, não deixe a decepção te tirar dos caminhos do Senhor. Continua buscando a Deus. Tem momentos que nós andamos pela fé, e a nossa fé que vai clareando o caminho para nós andar. Há momentos que estamos assim, andando somente pela fé, não vemos o agir de Deus, não vemos o trabalhar de Deus, não vemos Deus, parece que o céu está nublado, parece que tudo está ruim na nossa vida, parece que Deus nos abandonou, mas a verdade é, a frustração, o desânimo, está impedindo de nós enxergar que Deus está perto de nós, mas o Senhor está perto de nós. Tudo que está cumprindo na sua vida, tudo que está acontecendo na sua vida, é só o cumprimento das Escrituras. É só o cumprimento. Jesus disse que no mundo nós teremos aflição. Então você não vai ser ausente das aflições de Deus. As aflições vão vir na tua vida. Mas entenda uma coisa, o Senhor está ao teu lado. Ele está te sustentando. Ele está contigo. Não abandona a fé. Não abandona a congregação. Não abandona a igreja. Não abandona a obra. Não abandona a tua fé em Deus. Continua a perseverar, continua a buscar a Deus com toda a tua intensidade, porque o Senhor vai se revelar para vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.